Bom dia, meus irmãos que me acompanham aí nesse vlog diário aqui no meu site filosofiaoculta.com. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito daquele tema que eu coloquei lá na aba de reflexões agora, que é sobre teurgia na Quimbanda, a ciência do corte na Quimbanda. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Foi por conta aí dos meus alunos do curso de Filosofia Oculta, que estão fazendo várias indagações, várias perguntas sobre esse tema, a questão do sacrifício. Eu já cheguei a acreditar que isso, sacrificar animais para deidades diversas, sempre foi uma das práticas espirituais mais decadentes que o ser humano poderia conceber. Inclusive, eu tinha um amigo que era anão, e esse anão, ele falava justamente isso. Era um buscador aí, um buscador anão, e ele falava justamente isso, que quando o ser humano perdeu a sua conexão com os mistérios, ele começou a desenvolver o uso do corte. Então, eu vim a descobrir que esse meu amigo anão estava completamente equivocado nas suas elucubrações. O corte, desde a antiguidade, foi a ferramenta de culto sacerdotal que sempre deu ignição ao processo teúrgico. Então, se a gente for lá no Jâmblico, lá na teurgia da antiguidade, é do processo do corte que todos os fenômenos teúrgicos do culto ocorrem. A incorporação da deidade, a divinação, a ascensão e purificação da alma, tudo depende do corte mágico sacerdotal. Então, muito diferente do que os magos renascentistas, que propuseram aí uma salubrização na tradição da magia, muito diferente do que os cristãos gostam de dizer, que Cristo foi o último sacrifício e depois dele nenhum é necessário mais. O corte sacerdotal, o sacrifício da menga, do sangue às deidades é essencial para colocar ignição, para dar ignição no processo de teurgia. O sangue sempre teve estreita conexão com a vida. O ato de se cortar, de se doar a própria vida à deidade, também é um ato de se apropriar da própria vida para si mesmo, de receber da deidade a vida que você acabou de doar. O corte, ele é fundamental para iniciar o processo teúrgico de deificação da alma, o processo místico de deificação da alma. Portanto, muito diferente do que propõem esses magistas modernos, o corte sempre foi e é uma ferramenta fundamental de culto. No momento da iniciação, o feiticeiro quimbanda recebe na boa quimbanda. O feiticeiro quimbanda recebe uma marca na sua mão. Essa marca lhe confere o direito de se tornar um sacrificador. A partir daquele momento, a sua mão fica consagrada, fica preparada para, através do processo de corte, sacrificar aos deuses, sacrificar às deidades inúmeros tipos de animais. Então, até aquela conversa fiada de hierarquia de Ejé que existe aí em alguns divulgadores da Quimbanda, isso não existe de verdade na boa Quimbanda.
pode funcionar? Porque isso vem do candomblé, hierarquia de Ejé. E isso nem todos os candomblés. Por exemplo, aqui no candomblé da Mãe Quina, onde eu fui iniciado, que é um candomblé de Angola, quem recebe mão de corte pode sacrificar qualquer tipo de animal em nome da casa, no ofício de sacrificador. Então, não está na faca o direito de cortar, mas na mão do sacrificador. Aqui no candomblé da Mãe Quina, onde eu fui iniciado, quem corta, corta qualquer animal. Não existe essa história de hierarquia de Ejé. E algumas pessoas tentam trazer essa conversa fiada de hierarquia de Ejé para dentro da quimbanda. Mas isso se trata apenas de uma forma de se ganhar dinheiro. Então o sujeito iniciado recebe a mão de corte de ave, mas não pode cortar pato. Não é não? Essas quimbandas que vêm da Umbanda, não pode cortar pato. Então não pode cortar bicho de 4 patas, não pode cortar boi. Isso não existe de verdade na boa quimbanda. Uma vez que você é consagrado um sacrificador, que você recebeu na sua mão a marca do sacrificador, você está apto a sacrificar qualquer tipo de animal para as entidades. A mão de corte, portanto, é a ferramenta teúrgica, a ferramenta sacerdotal mais importante de um feiticeiro quimbanda. Ao ser iniciado em uma boa quimbanda, você recebe a marca de um sacrificador. E através desta marca, do poder e da virtude recebida nesta marca, você pode começar a cortar e a tratar os seus exus e pombagiras tutelares. Então, dessa forma, sendo um iniciado na tradição de quimbanda, recebendo aí a sua marca sacerdotal de sacrificador, o que se chama de mão de corte, você está completamente apto a começar a interagir e alimentar o teu exu, a tua pombagira. Então, ainda naquele caminho de se descobrir, cara, como que eu faço para me iniciar na quimbanda? E através desse processo de busca da sua iniciação, você começar a se conhecer. Lembra que eu falei lá num dos vlogs atrás? Como que você lida com a morte? Como que você lida com a calunga pequena? Com os espíritos que estão na calunga pequena? Você tem voção ou você tem ojeriza? Como que você encara o processo de morte no seu processo de busca espiritual? Da mesma maneira, leve em conta a questão do sacrifício. Você é capaz de sacrificar uma vida em nome das deidades? Você é capaz de santificar a alma, deificar a alma de um animal dentro de um processo ritualístico, de um ofício sacerdotal? Então, a quimbanda exige isso de você. Você está preparado?